noite. Tecnologia que é ótima, né? Estava falando para o pessoal que assim que a gente entrar na nossa profissão, está dominado. Enquanto a gente está fazendo a profissão que nós ainda não sabemos, que é a tecnológica, trabalhar com tecnologia, a gente vai aprendendo. Pois é. Boa noite. Vamos à luta. Pior tentativa é a que a gente não fizer. Raquel, eu estava falando com o pessoal aqui que a gente trabalhou um pouco na live passada a questão da dependência emocional e muito da conversa conseguimos falar bastante a respeito de limites, um pouco a respeito de controle, e que o pessoal pediu para a gente continuar esse papo. Então, antes da gente entrar nesse papo da dependência emocional, do excesso do amor, ou da diferença que existe entre amar e ser emocionalmente dependente, eu queria que você se apresentasse novamente. Eu sou a Érica, trabalho com a Raquel no Volare, sou terapeuta cristã, já tem 2 anos que eu estou no Volare, amo esse trabalho, amo esse ministério. Nós somos uma equipe de terapeutas, eu sou apenas uma delas, e a nossa visão é de realmente estender o cuidado de pessoas, o cuidado do emocional das pessoas, do espiritual das pessoas, de uma forma onde nós possamos integrar, né, a teologia, a nossa fé, ao cuidado e o estudo, né, da psique e o nosso próprio preparação acadêmica. Eu sou formada, mas eu sou formada nos Estados Unidos, hoje faço um mestrado. E agora vou deixar a Raquel se apresentar. Então, eu me chamo Raquel, eu estou no Ministério Cristão há mais de 40 anos, e quando eu falo isso eu penso, meu Deus, estou ficando velha, 40, mais de 41 anos no Ministério. E nos últimos anos eu me dediquei ao cuidado de pastores e missionários. Então, por um longo tempo fazendo isso, você começa a perceber como a igreja precisa de ajuda, especialmente nessas questões emocionais, porque você vai para um seminário, aprende muito da teologia, depois você se torna um líder cristão, um pastor, e aí percebe o tanto que essas doenças emocionais afetam o ministério. Mas com isso, né, a gente, depois de eu estar envolvida neste cuidado, e quando Deus me falou sobre o Volare, então eu entendi que esse cuidado não podia ficar exclusivamente com líderes cristãos. Mas como eu não teria energia para cuidar de muito mais coisa, então Deus tem levantado terapeutas que fazem parte do Volare no momento, e isso significa que nós temos agora um grupo de terapeutas cristãos atendendo tanto a liderança quanto qualquer um dos crentes. E qual é o foco, né? O que a gente está enxergando hoje? A gente enxerga que essas pessoas que estão num processo terapêutico, em terapia cristã, elas vão tendo algumas curas, tanto das suas emoções, e quando elas sentem um ambiente onde ela recebe respostas emocionais dentro de um ambiente da terapia cristã, da fé, da teologia, da explicação de Deus a respeito das coisas, então essas pessoas criam muito menores resistências, porque ela fica com medo quando ela vai para um lugar que ela não percebe que Deus está ali naquele processo, né? Então ela tem uma certa resistência. Mas quando elas entram e começam a perceber que Deus faz parte daquele processo, então elas se sentem num ambiente seguro e começam a ter liberdade de abrir suas dores, os seus traumas. E nesse processo de cura, a mesma coisa que eu vejo na liderança cristã, que à medida que eles vão tendo esse processo de melhora, de saúde emocional saudável,
Então, eles começam também produzir no reino de Deus de uma forma que eles nunca aconteceram antes, porque agora eles estão livres de coisas que estavam prendendo. Então, é para isso que existe o Volare, e é isso que Deus me deu para fazer. E eu acho que agora, depois de tão velho assim, né, eu vou ficar fazendo isso o resto da minha vida. Amém. Não está tão velha assim, não. Nós Mas eu estamos... estou brincando, Érica. É que a partir dos 60 anos, não dá para reinventar. O que Deus queria te dar, Ele já te deu. Então, cuida disso. Tá bom, então. Então, gente, dentro dessa proposta da live de hoje, a gente vai bater esse papo. Eu vou fazer algumas perguntas para a Raquel sobre essa questão da dependência emocional e do amor. Antes de mais nada, nós precisamos colocar algumas coisas no lugar aqui para a nossa live. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que nós aqui nessa live não estamos falando de uma dependência emocional ou de uma pessoa dependente que possui um transtorno, um distúrbio de personalidade. Isso não é o assunto dessa live, mas eu estou falando isso porque existe esse diagnóstico, existe essa pessoa, existe isso, estudado, tem um livro que é um tijolão bem grande, chama DSM, que trabalha todas as questões dos diagnósticos da saúde mental. Nós não estamos trabalhando uma pessoa, nós não estamos falando aqui de uma pessoa que tem uma dependência emocional doentia que possui um transtorno identificado pelos profissionais de saúde mental. Nós estamos falando aqui de outra coisa. Nós estamos falando aqui de pessoas que se tornam dependentes emocionalmente porque têm a necessidade se sentem responsáveis pela necessidade emocional do outro e responsabiliza o outro pela sua responsabilidade, pela sua necessidade emocional. Existe dependência emocional saudável. A dependência emocional saudável é o que a gente chama de interdependência. A Raquel falou um pouco sobre isso na última live. Ela até usou a questão das mãos, né? Que pessoas nascem dependentes e tá tudo bem, tá tudo certo. Aí, à medida que o tempo passa, nós precisamos nos tornar independentes e depois interdependentes. Sem pressão, sem amarras, é uma escolha de deixar que o outro cuide de mim e eu cuidar do outro. Deixar que o outro me atribua valor e eu atribuir valor ao outro. Sem que isso torne a minha fonte única de valor e afirmação. É desse tipo de dependência emocional saudável e a não saudável que nós estamos falando aqui então, tá bom? Existe também um outro termo que a gente chama de codependência. A codependência, ela trata de relacionamentos, ela é um padrão, né, de comportamento e que onde uma pessoa é dependente da dependência que o outro tem dela. Ou seja, ela precisa que o outro ou outros dependam dela. Porque é aí que está o valor que ela tem. É aí que ela encontra o valor que ela tem. E para nós cristãos, isso é um pouco complicado de entender. Porque nós fomos chamados para amar uns aos outros, né? Então, Raquel, tendo em vista essa pequena introdução, vamos pegar de onde nós começamos na live passada. O que tem de errado com o fato de eu ser responsável pelo bem-estar do outro? O que tem de errado com isso? Isso não é amor? Então, poderia ser amor, né? Enquanto nesse mundo,
a gente se sente responsável por mudar essa realidade, especialmente enquanto cristãos. Né? A gente é chamado para ser sal e luz desse mundo, nós somos chamados para ir por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Então, essas coisas, aparentemente, não, são chamados de Deus para a nossa vida. Né? Só que isso muitas vezes pode ser confundido como eu preciso cuidar do mundo. Eu carrego o peso da humanidade nas minhas costas. Sendo que aí começa a dependência emocional adoecida. Porque eu não tenho esse poder eu tenho o poder de ajudar a cuidar das coisas, mas não essa responsabilidade imensa que só Deus pode ter, porque eu não sou Deus. Então, eu sou humana, eu tenho as minhas limitações e, portanto, eu não sou responsável pela humanidade inteira. Porque, sim, Deus é responsável, Jesus deu a sua vida pela humanidade. E Ele é Deus, e Ele é todo-poderoso. E eu só tenho uma potência pequena, que eu nem sei o tamanho da minha potência. E como uma pessoa que não é onipotente pode querer cuidar do mundo inteiro? Então, o primeiro problema começa por aí. Então, inclusive, eu acho isso super interessante, porque eu já ouvi isso muitas vezes. Eu acho que eu já pensei isso na minha vida, na época que vendia-se Guaraná em garrafa de rolha, né? Na época do Guaraná de rolha. Muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu acho que eu tinha essa visão, cedo na minha juventude, que o outro eu ia casar ou ia eu achar alguém, um parceiro, né? Então que fosse que fosse me fazer feliz e que eu fosse fazer alguém feliz. Isso é um conceito assim super vendido por Hollywood, né? Então a gente tem músicas, nós temos cinema, e eu nem sei o que chamar agora as redes sociais ou o que é que está pegando, porque eu sei que tem outras formas de aprender essas coisas de forma assim, ó, é massivo, tá em massa, né? Todo mundo comprando essa ideia de que o outro ele vai me fazer feliz, eu vou fazer alguém feliz. E não se fala muito sobre a ideia de ser feliz junto. Eu sendo responsável pela minha felicidade, contribuindo pela sua e vice-versa, né? Então, quando a gente fala assim de necessidade emocional, o que nós estamos chamando de necessidade emocional aqui? Quais são essas necessidades? Então, se a gente pensa no ser humano saudável, que é difícil a gente pensar sobre isso, porque eu gosto de brincar que de Adão para cá a coisa é bem feia, né? Porque a queda fez tantos males que às vezes a gente tem dificuldade desse equilíbrio do saudável para o não saudável. Mas a gente precisa Então, vamos pensar numa criança. Ela precisa ser aceita, ela precisa se sentir que ela é preciosa, que ela é amada naquele lugar. Ela precisa ser cuidada, né? Se deixar um bebê sem cuidado, todos os tipos de cuidado, alimentação, higiene, sono, é plenamente dependente aquele neném. E está tudo certo. Mas à medida que nós vamos crescendo, não significa que agora nós somos completamente independentes, que nós não precisamos de ninguém. Nós precisamos ainda, né? Nós precisamos nos sentir as pessoas preciosas, a gente quer saber o nosso lugar, a gente quer que os nossos talentos sejam reconhecidos. Mas quanto mais nós tivemos o chamado de abuso na nossa infância, e nós não fomos supridos nessas necessidades emocionais, mais adoecidos nós somos na vida adulta. Porque nós, às vezes, estamos querendo um monte de coisa de que um bebê
precisa, mas nós não somos mais um bebê, nós somos adultos. Enquanto adultos, eu posso cuidar da minha necessidade. Então, muitas vezes no consultório, a gente precisa dizer isso para o paciente, né? Porque aquela criança que está dentro do paciente chega ali carente de tudo que ela tinha direito de ter recebido lá atrás e, por N motivos, não pôde receber, né? Por exemplo, uma família muito pobre, que não pode pagar um tratamento dentário. E aquela criança sofreu muita dor de dente, porque não tinha, aquela família não tinha como cuidar dela. Isso a gente entende, mas isso não significa que isso trouxe para aquela criança prejuízo. Né? Trouxe para a criança, ela se sentiu descuidada. Ou se a mãe tinha um problema, um transtorno tão grande, que não era capaz de cuidar dessa criança, deixou essa criança ao Deus dará, e ao Deus dará apareceu, né? Um abusador, por exemplo. Então, agora, na vida adulta, ela chega no consultório, eu gosto de falar isso, quem vem para o consultório é a criança daquela pessoa. E muitas vezes eu preciso falar para ela, agora você é adulta e pode acalmar a sua criança, você pode cuidar da sua criança, porque agora você não precisa ser tão você não pode ser tão dependente quanto você era quando era bebê, porque também você não vai achar quem supra tudo isso. Então, a única pessoa que pode cuidar de você, além de Deus, é você mesmo. É engraçado que eu estava pensando sobre isso outro dia e me veio à mente, assim, é muito claro que todo mundo, a criança quando nasce começa a ter consciência de si, né? Então nós não estamos falando do desenvolvimento humano, nós não estamos falando do bebezinho, mas ele começa a perceber que ele é uma pessoa, ele identifica, a partir dessa hora, né? Ele entende o valor dele. Todo mundo nasce, eu creio que todo mundo nasce sabendo, tendo essa noção de importância. Que importância? Eu acredito que esse é parte da identidade de Deus em nós. Todos nós nascemos com esse valor intrínseco, né? Uma criança, você vê, quando antes da idade, na idade pré-escolar, um pouco antes, ela não tem, assim, ela é tão pura e tão espontânea. Ela não tem medo dos outros não gostarem dela. Ela fala, ela faz, ela vai. Isso é muito raro a gente não ver isso numa criança. Então, eu creio que todos nós nascemos com esse valor intrínseco. À medida que os nossos relacionamentos vão se desenvolvendo, porque nós estamos vivendo, né, seres caídos, vivendo um mundo caído, como você falou, de Adão para cá, a coisa ficou feia. Então, esses relacionamentos, na maioria das vezes, pode acontecer de nós termos relacionamentos não saudáveis, mesmo na infância, com as pessoas que cuidam de nós, com as pessoas que nos amam, né? Você já deu exemplos aí, na escola, os amiguinhos, na igreja. Esses relacionamentos, essas formas não saudáveis, elas vão roubando essa identidade divina que nós temos em nós, essa certeza, essa convicção do nosso valor. Então, eu digo que quando a gente se torna adulto, como você falou, que olha, já era para a gente saber disso, nós perdemos essa consciência, e aí depois a gente quer substituir essa consciência do nosso valor, essa consciência própria, dada por Deus, nós queremos que venha de outra pessoa. Então, por isso que eu acho assim, muito divino essa ideia que você traz, de que nós, quando somos adultos, podemos dar isso para nós. Mas nós não estamos dando como, vamos supor, existe a psicologia positiva, né? Aquela afirmação, você tem valor, você tem valor, você tem valor, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Dizem que funciona, eu até acredito que funciona mesmo, mas se isso vem de Deus, dessa convicção que eu sou
filha amada do Pai, criada à imagem e semelhança, que Ele, quando me fez, Ele sonhou comigo, Ele soprou vida, de forma que eu pudesse ter, sim, vida abundante aqui. Então, isso tem muito, isso é algo que eu posso me dar, porque Ele já me deu, né? Exatamente. Então, isso é por aí que a gente caminha rumo a essa restauração da nossa identidade. Agora, se nós temos pessoas cuja a única fonte de suprimento vem do outro, a única fonte de suprimento emocional vem do outro, e isso não é saudável, como que a gente, então, supre essa necessidade? Então, por que não é saudável? Vamos fazer essa pergunta. Vamos. Né? Não é saudável porque o outro é só um ser humano. Ele também tem os seus buracos na sua alma. Né? Ele também quer achar alguém para suprir. Então, esse é o problema quando a gente entra num casamento, por exemplo. Os dois entram para o casamento pensando, o outro vai preencher essa dor que eu sinto, tudo, ele vai ser aquele que vai tampar a minha dor, ele vai cuidar de mim. Né? Às vezes a gente escuta assim, essa pessoa é meu porto seguro. A tampa para minha panela. A tampa para minha panela. Então, assim, inclusive as expressões, né? Elas vão mostrando assim, o tamanho que a pessoa espera do outro. Só que o outro é tão frágil quanto ele. E também está entrando no casamento com a mesma busca, eu quero um porto seguro. Como que duas pessoas que não são um porto seguro nem para si vão ser um para o outro? Então, sempre é uma ideia falida se eu espero que o outro me supra. Ele não, a queda não nos permite mais buscar isso no outro. Então, por isso que a expressão do Erno é ótima, né? É essa dependência. Porque eu tenho que estar inteiro, o outro tem que estar inteiro para ter relacionamentos saudáveis. Porque se eu estou buscando que esse aqui me ajude, me salve, isso não vai acontecer. Eu vou viver frustrado, porque esse relacionamento não vai existir. Então, você tinha feito outra pergunta e eu refiz. Me ajuda aí de novo. Como que a gente pode suprir essa necessidade, então? Né? Nós respondemos por que isso não é saudável. Então, como que a gente pode suprir essa necessidade? Como que nós damos isso para nós? Tendo em vista que Deus já deu, então, como que a gente dá isso para nós? Então, responder essa pergunta sempre me assusta. Por quê? Porque ela não é uma pergunta fácil e nem é assim, aperte esse botão e da agora para frente você está tudo bem. Ok. Não é assim, né? Mas eu tenho um capítulo de um livro que eu li que eu amei esse título, que é assim, tem um caso de amor com você. Tem um caso de amor com você. Então, para nós que estamos tão adoecidos, querendo que o outro, né, me supra de alguma forma, porque eu posso esperar que às vezes esse excesso de ser um cuidador é uma busca de que eu ajudando aquele monte de pessoa, eu vou ser importante. E tem um outro lado de outras pessoas que também são dependentes emocionais, que elas já estão, elas foram tão esmagadas em tantos processos, né, que às vezes ela não sabe viver mais sozinha. Eu tenho uma paciente que até outro dia, ela já é uma moça que tem um bom emprego, mas até outro dia a mãe decidia o que ela vestia ou não. Então, ela entrou para o mundo adulta
sem ser capaz de decidir coisas básicas para ela. E a minha percepção e o que a gente tem trabalhado é o sonho dela de que a família desse namorado, do homem que ela vai casar, seja tão, vamos pôr acolhedora, entre aspas, quanto a que ela teve. Né? Porque ela não aguenta ir para uma família quando ela pode correr o risco de ser exigido que ela seja adulta. Então, ela gostaria. Então, que a gente chama de compulsão em repetir. Então, a gente vai tentando repetir. Como nós vamos saindo desse lugar? É tendo consciência, primeiro, que busca eu estou tendo. E que isso a falência de buscar isso no outro. E que eu preciso começar a assumir minha vida adulta e ter esse caso de amor comigo. Porque se eu dependo do outro o tempo inteiro, quer seja cuidando dele, quer seja eu seja tão frágil que eu espere tudo do outro, são duas formas de dependência emocional muito falidas e que vão sempre trazer mais frustração e mais dores na alma de quem espera isso. E uma coisa que eu acho interessante pontuar, dentro disso que você falou, é essa expectativa, então, que o outro vai suprir essa necessidade de valor minha. Né? Porque quando você pensa em relacionamentos, vamos supor, tem gente que não recebeu, isso é muito comum, né, nos nossos atendimentos, não recebeu esse valor da pessoa que cuidou, mãe, pai, ou quem criou, né? Não recebeu isso e passa a vida inteira procurando isso naquela pessoa. Então, são aqueles filhos que fazem tudo para agradar os pais, são aqueles filhos que o dia que eu tiver o meu diploma em sei lá o quê, preenche aí os pontinhos, meu pai vai ter orgulho de mim. O dia que eu der um neto para minha mãe, ela vai ter orgulho de mim. O dia que, né? Ou aquela ideia de, nossa, meu casamento não deu certo. Agora vou ser apedrejada pela minha família. Não, agora eu não tem valor. Está nos vendo, que escreveu um negócio legal aí, Érica. Me casei para o meu esposo me fazer feliz. Tem base? Não, não tem base. Eu já ia falar que tem, porque todo mundo, não é que todo mundo faz, mas a grande maioria das pessoas foram ensinadas que era para ser assim, né? Falar duas músicas, né? Uma fala, vem me fazer feliz porque eu te amo. Vem me fazer feliz porque eu te amo. Não deve, se é um amor tão grande, vou te fazer feliz porque eu te amo. Não. E mesmo a expectativa, assim... a expectativa é vem me fazer feliz porque eu te amo. E a outra expectativa, outra música que deixa isso bem claro é além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo para a gente se amar. Aí você caminha em direção àquele horizonte, quando você chega, esse horizonte só vai para frente, você nunca consegue passar além do horizonte. Então, se eu ficar esperando chegar nesse além do horizonte, eu não vou ter relacionamentos saudáveis nunca, porque o relacionamento saudável começa da minha capacidade de cuidar de mim mesmo, amar a mim mesmo. E aí a gente parece até, assim, Érica, quando a gente pega um paciente que é só cuidador, aí eu vou observando. Ele fala o tempo inteiro assim, mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que ajudar essa pessoa, mas eu tenho que. Eu penso assim, aí eu pergunto, mas eu tenho que? Mas o que é que você quer? A pessoa leva um susto, porque ela nunca pode responder essa pergunta, que ela parece egoísta demais. E às vezes o susto é tão grande que ao invés dela me responder o que eu quero, ela responde assim, mas eu não posso fazer só o que eu quero. Porque ela não
se permite nem perguntar, nem pensar no que ela quer. De tamanho cuidador que ela virou. Ela virou um cuidador ambulante. Né? Então ela não descobre o que ela quer. Se ela não pensar nisso, como é que ela vai cuidar dela? E é incrível, né? Até o Bruno aqui fez uma pergunta. O córtex pré-frontal se define após 25 anos de idade? Sendo assim, certas responsabilidades e valores são formados após isso? Então, nós estamos falando aqui, não é de um desenvolvimento físico. Nós estamos falando de um desenvolvimento emocional. E eu acredito que nós nascemos com esse valor intrínseco. Isso que Deus deu para nós. Sem duvidar desse valor. E à medida que o tempo vai passando, isso vai sendo tirado de nós. Então, nós não estamos falando de valores que nos são acrescentados. Nós estamos falando de valores que já nós nascemos com eles. E eles vão sendo, aos pouquinhos, roubados da gente. Então, a responsabilidade de cuidar de mim, por exemplo, nós queremos eu quero que o meu filho saiba fazer a cama dele. O dia que ele aprendeu a fazer a cama, vou soltar fogos de artifício, né, os foguetes. Mas eu já falo assim, não, eu solto foguete é o dia porque saber arrumar é fácil, duro é querer. É o dia que ele conseguir se fazer arrumar a cama dele. Porque ele vê a necessidade. Então, da mesma forma, nós temos essas necessidades, né, que não é de arrumar a cama, mas é a necessidade de... Eu tenho a necessidade de enxergar a minha capacidade para cantar, vamos supor. Eu tenho uma boa voz, mas durante a minha adolescência, vamos supor que é um homem, onde a voz ainda oscila mais. Eu tive, assim, uma certa dificuldade. E aí, todo mundo... Fui motivo de chacota, mesmo dentro de casa, meus pais, né, riam demais, falavam, não canta não, porque você não está dando conta, ou qualquer coisa assim. Muito desafinado, você não está dando conta disso, tá. Às vezes até fiz aula de canto e tive uma professora, assim, ótima, né? Que falou para mim, que colocou um monte de defeito na minha voz e tudo mais. Eu sei cantar, eu gosto da minha voz, eu sei que a minha voz é boa. Mas eu me torno um adulto que não acredita na minha capacidade de cantar, mesmo que ela possa ser melhorada. Então, isso é o que eu digo que vai sendo roubado de nós. Quando Deus fez essa pessoa, ele deu para ela uma voz especial. Não é todo mundo que tem uma voz boa, né? Que pode ser um cantor que dá conta. O fato de você não dar conta não significa que você é menos. Você tem outras, né, qualidades, outros dons e talentos. Agora, dessa pessoa em particular, que nós estamos falando do cantar, essa pessoa, ela tem plena convicção que ela não sabe cantar, que a voz dela não é boa e é melhor ela não tentar. Então, foi roubado dele ou dela essa capacidade de acreditar naquilo que Deus deu para ela. E da mesma forma, eu estou falando da voz, que é uma coisa bem concreta, né? Mas as coisas abstratas são mais difíceis. Esse valor, essa importância, você se afirmar. Nós não estamos falando aqui de pensar mais do que você deve de si, porque isso não é bíblico, né? Nós estamos falando... o texto diz, ninguém pensa de si mesmo além do que convém. E aí eu brinco, e nem a quem. Nem a quem. Mas na NVI... Não está lá no texto, né? Mas na NVI lá na frente, acho que é Romanos 12:3, um negócio assim, na NVI lá na frente fala, antes de forma equilibrada, eu falo santa palavra, equilibrada, quer dizer, nem a mais, igual você falou, nem a menos, né? Então, nós cristãos, nós temos muito medo de pensar muito bem da gente. Porque também existe aquele provérbio que fala que não seja a sua boca que vá te engrandecer, né? Então,
a questão é esse equilíbrio. Então, para não correr o risco de pensar mais de mim, eu vou pensar menos. Mas eu tenho que pensar menos. Né? Como se isso fosse mais piedoso, né, Érica? É Uhum. muito mais piedoso eu me achar um coitadinho do que eu afirmar os meus dons ou talentos, ou acreditar nisso, que muitas vezes a pessoa vai se passar por exibida, por alguém Uhum. que quer aparecer, né? Uhum. Mas Uhum. a, por isso que a maturidade, que é quando eu tenho uma visão saudável de mim mesmo, eu não Uhum. corro nenhum risco, nem o outro, né? Uhum. Nem de su, superestimar quem eu sou, nem minimizar quem eu sou, Uhum. mas eu sei quem sou e fico tranquilo com o que sou, e especialmente a minha identidade não pode estar ligada ao que os outros pensam de mim. Porque Uhum. quanto maior preocupação com isso eu tenho, mais eu vou arranjar capas para me proteger desse tipo de pensamento, e aí sim que eu pareço exibido e orgulhoso, porque isso me afasta das pessoas. Uhum. Então a gente Uhum. vai de novo para a forma que Jesus viveu nesse mundo. Ele não estava Uhum. preocupado com isso, ele sabia quem ele era. Né? Uhum. Então, se ele sabia quem ele era, ele podia lavar os pés dos discípulos, que era o serviço mais humilde que tinha, porque ele Uhum. sabia quem ele era. Então, Uhum. essa é o crescimento real da nossa maturidade emocional e espiritual, de tal Uhum. forma que a minha dependência seja interdependência e Uhum. não Uhum. dependência doentia. Uhum. Né? Eu posso aceitar o dom do outro, eu posso olhar para ele, ver a graça de Deus naquilo que ele faz, mas eu também posso olhar para mim mesma e saber a mesma coisa. E é isso que Uhum. me liberta de ter que ficar prisioneiro do que as pessoas pensam ou não de mim. Uhum. A Daniela falou uma coisa interessante aqui. Ela fala: quem sou eu, o que é o amor, o que é o casamento? Enquanto não conseguimos responder essas perguntas de forma real e equilibrada, nunca saberemos distinguir entre o que é disfuncional ou não. Eu meio que pegando emprestada a ideia dela, e que é isso, sobre isso que nós estamos falando um pouquinho, essa questão de identidade, né? A minha identidade, tendo a nossa identidade restaurada em Deus, pensando de nós mesmos de forma equilibrada, né? Uhum. Mas quando nós colocamos isso dentro de um relacionamento, quer seja um namoro, pode ser no relacionamento com os nossos pais, pode ser no nosso relacionamento de trabalho, qualquer interação humana, onde haja vínculos, porque isso é algo que Deus faz parte da imagem de Deus em nós também, essa Uhum. necessidade, essa Uhum. vontade de conectar, de ter conexões humanas, né? Uhum. Então, quando a gente fala de amor, quando a gente fala de cuidado, porque a gente falou um pouco sobre isso, inclusive de pessoas que têm essa dependência, elas são dependentes da dependência que o outro tem dela, ou seja, elas precisam se sentir necessárias, de forma Uhum. não saudável, né? Uhum. Até a própria criança, né, pode ter essa, de começar de pequenininho. Nós conversamos um pouco sobre isso na primeira live. Você falou sobre a questão da criança que ela cresce e os papéis são invertidos. Ela passa a ser aquele que afirma e que fornece amor, carinho e cuidado para os pais em vez de receber, né? Uhum. Então, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando então de carinho, cuidado, amor e de necessidades emocionais. Então, quando eu cuido de alguém, eu cuido, é um cuidado genuíno.
Quando é que esse amor passa a não ser saudável? Quando é que esse cuidado passa a não ser saudável? O que é um amor não saudável? O que é amar demais nessa hora? Quando é que esse remédio... eu ouvi da boca de um cara, ele chama Bob Hemp, ele falou um negócio, assim, muito de Deus. Ele falou assim, qual é a diferença entre o remédio e o veneno? Aí ele falou assim, a dose. Então, qual que é a dose certa? Por que a gente faz esse gesto, né? Porque quando qualquer dose de amor que aprisiona, ela passou da dose, né? Se você não pode fazer nada sem aprovação do outro, sem que o outro esteja feliz, então a dose passou, foi demais, porque ninguém quer viver numa gaiola, Érica. Então, se chegou a ponto de aprisionamento, que podia parecer cuidado, né? Eu não sei quantos leram O Pequeno Príncipe, né? O Pequeno Príncipe tem uma florzinha, uma rosa, que ele põe dentro de uma redoma. E já que ele pôs dentro da redoma, aquela rosa tem que ser cuidada por ele, porque não vai cair chuva sobre ela. Se ele não for lá todo dia molhar essa rosa que está dentro de uma redoma, ela vai morrer, né? Então, os dois estão presos. A rosa está presa porque não pode sentir o que está acontecendo fora da redoma. E o outro está preso, que ele nem pode sair de perto, senão a rosa dele morre, né? Então todo relacionamento que prende, ele começa a ter problema. Até, né, no livro do Pequeno Príncipe, né, fala assim, tu te tornas, a frase mais célebre do livro, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E aí eu brinco, quem diz que eu quero ficar num cativeiro? Eu não quero ficar num cativeiro. Então, eu acho que essa é a ideia. Eu posso amar, mas eu não posso manter esse amor ser tão forte, né, que eu vou pôr aquela pessoa numa redoma e vou deixar ela presa, ou eu vou ser aquele que está de fora da redoma, mas que eu não posso sair de perto, porque eu tenho que ficar ali vigiando todas as necessidades daquela florzinha. Então, essa é a ideia do exagero. Começou a sentir, ficar preso naquela relação, você não sentir que você pode voar, então o negócio está errado. Então, pensando nisso, a gente fala-se muito do amor de mãe, né? Eu tenho 2 filhos, você tem 4? 3? 3. 4. 3. 3. E quantos netos? 5. 5 netos. Então, minha mãe fala assim, vó é mãe 2 vezes. Eu falo assim. Eu acho que vó ela é o que a mãe não teve oportunidade de ser, a avó pode ser. Eu gosto de brincar que os netos é a sobremesa. É a melhor de todas. Tá certo. Então, esse amor de mãe, né? E às vezes até de vó também. Ele é um amor tão diferente, parece, né? E aí, eu acho que esse aprisionamento, ele começa às vezes muito cedo. Eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade em ter os bebês longe de mim na hora de dormir. Quer dizer, enquanto estava dentro da minha... Ai, que vontade de pôr de volta lá para dentro, gente. Tava tudo tão bom lá dentro. Então, assim, agora respira sozinho, faz tudo, né? Assim, eu sou responsável demais por isso aqui. E sou mesmo, enquanto mãe. Mas à medida que o bebê vai crescendo e que esse filho vai crescendo, a gente precisa deixar ir, né? Então, assim, eu confesso para vocês, eu tive uma dificuldade muito grande
né, em deixar ir. E ainda tenho, eu preciso lembrar. Porque assim, a gente cresce, né, e na igreja também fala muito assim, não, nós não temos filhos para nós. Não, quem não é da igreja fala, os filhos são do mundo. E aí, na De igreja, nós é para é para Deus. Deus, né? Não tem a menor noção, porque se fosse para Deus mesmo, eu controlava menos. Eu Na lembro hora, de... na hora que ele falar assim, eu quero ser missionário na China, eu entro em desespero. Uhum, Porque eu não. não quero isso para o meu filho. Filho, aham. Então, ele precisa ser aquilo que eu achei que ele deveria. Ou, e às vezes não precisa ser assim uma coisa tão consagrada, né? Pode ser. Falar nisso, meu filho está aí, acabou de Ah, entrar. Vai ser é? duro, hein, fazer essa live com o Na filho aqui frente me dele. assistindo. E falar nisso, que acabou de entrar, eu queria. Gostei muito da frase que o Wender falou. Acredito que até entrarmos em um processo de cura, tendemos ao extremo, ou do orgulho de querer oferecer demais, ou do egoísmo de querer só receber demais. A Uhum. aceitação relacional e não da utilidade. Então, assim, quando a gente fala na questão da mãe, então vamos partir do pressuposto que todos nós temos nosso processo de cura e de restauração em Deus que nós precisamos. Então, vamos partir do pressuposto que toda mãe tem um nível de disfuncionalidade aí. Então, ela quer que tudo dê certo na vida desse filho, que nada dê errado na vida desse filho. Então, ela não deixa o filho errar. Uhum. Isso é uma forma de gaiola que ela não percebe, porque ela não está percebendo que, na verdade, o filho precisa errar. Uhum. Então, pensa bem, né? Nós, as mães que amam demais, a Uhum. gente tem quando vai desmamar o bebê, não é o bebê que está sofrendo demais, é a mãe. Então, ela luta, a gente luta aqui com essa mãe. O menino está chegando quase os 3 anos, ainda está mamando. Aquela luta, porque a mãe está sofrendo de que vai perder esse bebê. Uhum. Aí a mãe inventa de botar esse bebê dormir no meio do casal. Aí você luta, luta, luta com ela para tirar esse bebê da cama dela. E então, o que acontece? Né? Esse tipo de amor, é como você disse, não permite que aquela criança cresça. Uhum. E mesmo nós, adultos, que vamos criando alguns relacionamentos, não precisa ser marido e mulher, não, também. Uhum. Uhum. Ou de amigos, né? Que todo mundo depende de mim e eu me sinto nesse lugar todo poderoso que as pessoas, que eu sou tão necessária. Uhum. Esse é um ponto que eu gosto de chocar, né? Eu fico nesse lugar primeiro porque ele me dá poder, né? Nossa, Uhum. eu sou necessária demais, né? E de outro lado, ele me dá um cansaço enorme. Por quê? Uhum. Às vezes a pessoa vem e fala, e chora, e pede ajuda. Você gasta ali um tempão com aquela pessoa, porque você está comovido, você se sente responsável. Aí você fala isso ou aquilo. Se não coincidir com aquilo que ela queria, ela sai dali e faz exatamente o que ela quer e você perdeu o seu tempo todo. Né? Então, por um lado, você sente essa sensação de poder, porque todo mundo precisa de você. E do Uhum. outro lado, uma frustração, porque você gastou toda a sua energia, toda a sua sabedoria para dar uma receita para aquela pessoa e ela não quer a sua receita. Né? Uhum. Uhum. Então, por isso que eu não posso controlar relacionamentos. E toda vez que eu quero ser Deus demais, eu tô no lugar errado. Porque se eu tenho um monte de filho, que eu sou Deus para eles, para que eles precisam de Deus? Eles não precisam, não. Então, eu estou tirando a oportunidade daquela pessoa que veio me procurar por mil ajuda e toda vez ela vem, dessa Uhum. pessoa ir para diante de Deus e falar, Deus, o que eu faço? Né?
porque só Deus pode entrar naquele coração e saber todas as formas que ela poderia sair daquela circunstância. Então, quando eu ajudo demais, eu estou impedindo o crescimento do outro. Então é aquela coisa, até água na planta pode matar. Ótimo, com certeza. Então, nós estamos perto já do fim da nossa 1 hora, que passou super rápido, mas eu queria então que a gente, em poucas palavras, você falasse para mim, qual a diferença entre amar de verdade, amar de forma saudável, de forma equilibrada, amar o outro como a mim mesmo. Qual é a diferença entre isso e ser emocionalmente dependente de uma forma não saudável? Eu vou citar o Henri de novo, né? Que eu falo que, graças a Deus, ele já foi para o céu, porque senão eu ia ser membro da paróquia dele. É o que ele chama de hospitalidade. É a capacidade de ser hospitaleiro. E eu nunca tinha visto ninguém pintar essa ideia de uma forma que eu estou tão tranquilo com a minha própria pessoa, que ele chama da minha própria solidão, já que todos nós, de alguma forma, temos esse sentimento de solidão, que eu abro espaço para o outro, mas eu não quero controlar, eu não quero dar um conselho. Eu só dou espaço para aquela pessoa. Isso seria um amor verdadeiro, esse amor hospitaleiro. A gente às vezes fala hospitalidade e pensa, tem que fazer um monte de coisa, arrumar uma cama, fazer a melhor comida. Não, ele não estava falando disso. Ele estava falando da nossa capacidade de abrir espaço para o outro, sem tentar controlá-lo de forma alguma, então, para os meus próprios interesses. Isso é amor de verdade. Então seria algo assim, eu hospedo essa pessoa no meu coração sem esperar que ela seja aquela pessoa que eu estou sonhando que ela se torne. Sim, exatamente. Né? Ótimo. Então, This is Jess Amaral falou assim, quando a sua identidade está firmada em Cristo, nada nem seu cônjuge abala isso. Muito importante, é muito importante nós nos acharmos em Cristo em primeiro lugar antes de qualquer relacionamento. Verdade. O problema, né, gente, é que às vezes isso não acontece. Então, e aí? Não aconteceu, e agora? Meu coração tá esmagado, quebrado, eu estou emocionalmente mal, né? As coisas não foram do jeito que eu imaginei, ou não estão sendo do jeito que eu imaginei, e eu preciso de ser emocionalmente restaurada. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente está até em negação, a gente só tem aquele sentimento. Parece que eu estou ficando meio que doente emocionalmente, né? Então, são para essas pessoas que nós, né, estamos fazendo esse curso, e o propósito dessas lives é realmente poder tocar um pouco nesse assunto, né, de recuperação emocional. Então, essa recuperação, como que faz? Como que faz para achar essa identidade em Cristo, então? Né? Vamos falar assim, porque lê a Bíblia e ore, né? Lê a Bíblia e faça oração. Não, calma. Nós precisamos destrinchar isso. E essa é a proposta desse curso, né? SOS, meu coração precisa de ajuda. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso que nós tratamos aqui, e de forma bem mais profunda, e na onde está a raiz desse problema, e trazer, então, no curso, nesse workshop, a gente vai falar de 3 estratégias, né? 3 estratégias que a comunidade acadêmica, científica trabalha, né, para a recuperação emocional das pessoas, mas todas as 3 já estavam na palavra de Deus há muito tempo, né? Então, a gente vai resgatar isso lá. Tá bom? A Jane fez uma pergunta. E quando a mãe ama de menos, terceiriza a
sua responsabilidade de mãe, ela é doente? Pode ser. E aí a gente vai Mas ter nós que vamos ver lá no seu curso. nós vamos conversar disso por lá, né? Eu queria agradecer a cada um aqui, então. Lembrar vocês que o curso acontece dia 10 e 12 de janeiro, das 19h30 às 21h30. As inscrições ainda estão abertas. Eu não tenho certeza de quantas vagas, se é uma ou duas, eu não sei. Ainda no valor de R$ 157. E depois que nós preenchermos esses 15 primeiros alunos, nós vamos, o valor sobe para um pouquinho a mais. Você pode fazer sua inscrição através do link da bio do Volare e do meu Instagram também. Se você tem alguma pergunta sobre o curso e não consegue a resposta, pode entrar em contato com a gente direto pelo Instagram ou mesmo pelo Volare, que ele vai encaminhar todas as perguntas para quem pode responder isso para você. Tá bom? Eu também queria dizer que vou deixar a Raquel falar aí uns 2 minutinhos sobre um outro curso que está chegando para profissionais ou pessoas que têm essa capacidade de ajudar de forma saudável. Então, eu vou voltar só no chamado que Deus me deu, que é para multiplicar. O terapeuta cristão ainda não era uma realidade no Brasil, né? E é isso que Deus me chamou, para a gente multiplicar os terapeutas cristãos. E tudo começa com um curso de capacitação em terapia cristã. Nós vamos começar o módulo introdutório no dia 20 de janeiro agora. Uhum. Então, se você se sente impulsionado a se tornar um terapeuta cristão, então você deve entrar lá no site, ler o que está proposto no curso, como é que fala? As formações que você já precisa ter, né, para entrar nesse curso de capacitação. Então, você é nosso convidado, você também pode divulgar isso. E, além disso, né, para isso também que existe a rede de terapeutas, né, para que você possa ter um acompanhamento de tempo mais prolongado para te ajudar a vencer coisas que às vezes estão arraigadas dentro de você desde a infância e que dificilmente você vai conseguir sair daquele lugar sozinho, né? Então, o processo terapêutico é uma mão amiga, é uma mão com conhecimento profissional e também um conhecimento da teologia, da fé, de como essas duas coisas podem ser integradas para te ajudar a sair desse lugar. Então, para isso que a gente existe enquanto Volare, né? A gente tem a rede de terapeutas, a gente tem vários workshops e temos também a escola em capacitação de terapia cristã. É isso aí. Pessoal, então deixa aqui de novo o nosso convite para você entrar no nosso Instagram, dar uma olhada no curso que está acontecendo agora e pelo site do Volare você pode, no workshop que vai acontecer agora dia 10 e 12 e também no curso de capacitação você pode obter, por enquanto, maiores informações ali no site do Volare, www.redevolare.com.br. Correto, Raquel? Eu acho que é. Está perguntando coisa difícil. É a tecnologia, gente. A tecnologia não é por aqui. Então, fica aqui o nosso abraço. Muito obrigado por vocês estarem presentes conosco. Eu queria deixar aqui um desafio para quem quiser. Mandar para nós ideias de lives. Que assunto você gostaria que a gente conversasse nas nossas lives do Volare? Dá uma atençãozinha lá, coloca isso para nós em escrito, que a gente vai pensar no assunto então, tá bom? Deus abençoe vocês. Feliz 2023.
Fiquem com Deus, que a presença dele seja, a consciência da presença dele seja constante na vida de vocês. E até a próxima, então. Tá. Tchau, tchau, Raquel. Obrigada. Tchau. Deus te abençoe. Amém, gente. Beijos. Beijo.